A gente recebe agora Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, para trazer a visão dele aqui sobre diversos assuntos. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Sérgio, em primeiro lugar, quero trazer aqui, entender um pouquinho da sua visão sobre este IPCA de hoje, se você acredita que ele possa trazer aí um pouco mais de força, inclusive, para uma sinalização, pelo menos uma sinalização, nesta próxima reunião do Copom, sobre uma possibilidade já de começar a diminuir os juros, ainda este ano. Como que você enxerga exatamente este dado do IPCA de hoje? Pois é, o IPCA de fato surpreendeu para baixo, né? E não só o número cheio em si, mas a gente viu os indicadores de núcleo, os indicadores de serviços, o de difusão também desacelerou bastante em maio. Então, assim, tem uma inflação, especialmente nos últimos 2 meses, começou a sinalizar uma desaceleração um pouco maior. E abre espaço, sim, para o Banco Central começar a pensar na questão dos juros. Obviamente não é para agora, a gente vai ver essa discussão começar eventualmente a aparecer nas discussões do banco, do Copom agora em junho, e abre todo espaço para a partir do segundo semestre a gente começar a ver essa queda de juros acontecer. Tem um elemento importante agora em junho que a gente precisa acompanhar, que é a discussão do Conselho Monetário Nacional em torno da meta de inflação, o que vai ser, afinal, a própria meta, e se vai ter alguma mudança também na sistemática de como ela é acompanhada, né? Se não tiver nenhuma grande mudança, nenhuma grande novidade, eu acho que tem um espaço muito grande aqui para o BC de fato. Com esse dado concreto da inflação cedendo e com a permanência das metas de inflação como a gente tem hoje, está aberto o caminho para o BC começar a baixar no segundo semestre. Tem gente um pouco mais otimista que já acha que é agosto, eu acho que é um pouco mais para frente, setembro, mas eu acho que do segundo semestre, de fato, não tem mais necessidade, espaço para manutenção de juros nesse patamar que a gente está vendo agora. Sérgio, bom dia. Felipe Nascimento falando contigo. Eu queria esmiuçar um pouquinho sua visão a respeito dos dados de inflação de serviços e também dos núcleos, justamente porque eles aparecem, eles figuram muito nos comunicados e na ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, principalmente porque são dados que estão muito ali no radar do Banco Central, justamente por conta dessa possibilidade, de manter os juros ou de baixar juros, que são dados bastante analisados. Como que você viu os dados que vieram agora? Tenho até os serviços avançando 0,38, os núcleos ali ficando 0,37, abaixo do 0,51 que veio no último IPCA, mostrando essa desaceleração. Como que você avalia esses dados importantes? Bom dia, Felipe. Esses 2 dados são, de fato, bastante relevantes para a gente acompanhar o que o Banco Central vai fazer daqui para frente. Serviços era o grande indicador que a gente estava esperando começar a desacelerar um pouco mais, chegou agora a ficar ligeiramente abaixo de 7% no acumulado em 12 meses, o núcleo também está desacelerando com força. Então, esses 2 indicadores, especialmente de serviços, que eram o que estava mais demorado para desacelerar, vai abrir espaço para o BC, de fato, começar a baixar a taxa de juros no segundo semestre. Lembrando que um elemento importante dessa equação toda da inflação, que é a inflação de alimentos, vai ajudar muito ainda nesse ano. A gente está aí com uma desaceleração forte acontecendo no setor por conta da super safra que a gente tem esse ano. A inflação de alimentos vai cair bastante, tem riscos, eu diria, da gente poder ver até uma deflação de alimentos aparecendo no IPCA, nos preços ao consumidor até o final do ano, acumulado em 12 meses. Isso vai ajudar muito para o Banco Central na decisão dele, de fato, começar a baixar a taxa de juros no segundo semestre. Então, serviços começa a desacelerar agora, mas todo o resto do IPCA está bastante favorável para a gente ver isso começar a acontecer. Ô Sérgio, tem uma questão importante que nós vimos ontem, com o anúncio do pacote de incentivos aos automóveis, que é a questão da reoneração do imposto sobre o diesel a partir de setembro. Ele foi antecipado, de janeiro para agora. O ministro Fernando Haddad diz que tira uma pressão inflacionária do ano que vem, por outro lado, acaba colocando um pouquinho mais dessa pressão agora para 2023. Na sua visão, isso pode mexer, pelo menos com as expectativas agora para esse ano, já que a gente está nesse movimento mais deflacionário, essa visão um pouco mais otimista, com todos esses últimos dados de inflação que têm sido divulgados, isso acaba impactando um pouco nessas expectativas, já que tirou, já que trouxe agora para esse ano essa oneração?
Eu diria que pouco, Felipe. O impacto da reoneração no final vai ser muito pequeno e o que vai contar mais quando a gente pensa em combustível até o final do ano é acompanhar o que vai acontecer com o preço do petróleo e com taxa de câmbio. Taxa de câmbio está francamente favorável, tem um sentido de apreciação e essa taxa que a gente está vendo agora ficar em torno de 4,90, 4,50, me parece que é um novo patamar que a gente está alcançando até o final do ano. Isso vai ajudar na recomposição de preço de combustível até final de 2023. Sem falar que preço de petróleo também é sinalização de uma certa estabilidade, né? E por conta disso, eu diria que, na verdade, a gente pode ter mais do que surpresas negativas, surpresas positivas ainda, talvez, com o preço de combustível. Lembrando que também a Petrobras mudou a sistemática de precificação, a gente precisa acompanhar exatamente como é que isso vai acontecer, mas as chances aqui é mais de queda de preço ou evitar que os preços subam com força como foi no passado, do que aumentos que possam impactar o IPCA e trazer algum problema para o Banco Central. Então não vejo a reoneração como um problema nesse sentido, não. Tá certo. Sérgio, uma outra dúvida, né? E ainda, claro, em toda esse cenário que a gente está comentando aqui para o Banco Central, muitos dados importantes são questões fiscais, né? A questão da inflação e claro, né, o ambiente mais econômico aqui do Brasil. A gente vê na questão fiscal, o arcabouço passou, né? Falta ainda ser votado no Senado. Ontem foi apresentada a reforma tributária. Eu queria entender sua visão a respeito desse momento, né, que o país está passando, que justamente por conta dessa situação fiscal, né? Enquanto a situação fiscal parece que está melhorando, tem ainda algumas ações parafiscais que podem impactar, como os próprios incentivos e tudo mais que a gente comentou. Como que está essa relação na sua visão? Como que está esse cenário na sua opinião? Olha, de fato, o arcabouço fiscal não é o ideal, né? Ele é um caminho intermediário para aquilo que a gente gostaria de ver lá no futuro, que é um arcabouço que olha com mais equilíbrio entre gastos e receitas, né? A gente não chegou a isso ainda. É um arcabouço fiscal que tem um peso muito grande na arrecadação, no crescimento das receitas nos próximos anos. A gente sabe que isso não depende do governo, isso depende de medidas aprovadas no Congresso, depende do crescimento em si da própria economia. Então, a gente precisa aguardar, saber se o governo vai conseguir entregar esse crescimento forte de arrecadação que vai precisar ter para entregar os resultados de primário que dá dentro do arcabouço. Essa é a grande dúvida. É muito provável o governo vai acabar não conseguindo entregar esses resultados, vai ficar ali no piso das estimativas, ou até menos do que isso, e aí vai ter que fazer contingenciamentos seguidos ao longo do governo até o final do mandato do Lula, e a gente vai ter um cenário de que o equilíbrio final que a gente gostaria, que era a estabilização da dívida, a gente não vai conseguir alcançar nesses 4 anos, né? Eu tenho a impressão que a dívida pública no final vai chegar em torno de 83%, 84% do PIB em 2026, e aí a gente vai ter que voltar a discutir a questão fiscal a partir do próximo governo. Esse arcabouço fiscal, ele é, digamos assim, um tampão para esses 4 anos, ele já ajuda a evitar um pior cenário, mas essa questão do arcabouço fiscal, do regime fiscal, não acabou por aqui, a gente vai ter que discutir novamente lá para frente. Sérgio, por sinal, queria entender também, né, na sua visão, no que ajuda neste atual cenário que nós estamos, inclusive, essa aprovação dessa reforma tributária que tanto se espera, né? Existem aí, essa discussão existe há anos, há décadas, vamos dizer assim. Por que então agora, né, a gente entende ali que há um grande esforço por parte, inclusive, do Legislativo em se aprovar essa reforma tributária? Será que, de fato, isso vai acontecer e qual realmente a necessidade dela para que o arcabouço fiscal seja realmente crível, na sua visão? Eu acho que a gente tem algumas razões para acreditar que dessa vez a reforma tributária ou alguma reforma tributária possa eventualmente avançar, né? Primeiro tem um desejo das partes, né? O Executivo apresentou uma proposta que na verdade já estava andando há algum tempo, né? A PEC 45, a PEC 110 reforçou essas propostas. Então tem um desejo do Executivo, tem um desejo de certa forma também do Congresso, especialmente na figura do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que, né, seguidamente tem sinalizado que quer aprovar essa reforma no Congresso. Há um desejo, obviamente, de toda a sociedade, por mais que tenha indefinições por conta de alguns setores, por conta de estados e municípios, né, já passou da hora da reforma tributária, todo mundo sabe o caos tributário que a gente vive há décadas no Brasil, então há um desejo implícito da sociedade para isso avançar, e há um movimento também que a gente viu acontecer na reforma da Previdência em 2019, que vem da imprensa, né? A gente está vendo aí, seguidamente, ao longo dos últimos meses, a imprensa colocar o debate da reforma tributária
nas discussões do dia a dia, e isso é extremamente importante para criar essa vontade, essa possibilidade de aprovação de uma boa reforma. A gente talvez está reprisando aqui um pouco aquele movimento que foi 2019, né? Uma reforma difícil, complicada de ser aprovada, mas necessária, que acabou acontecendo, né? Eu acho que a gente tem elementos hoje para isso acontecer. O que não pode acontecer é você desmontar a reforma tributária que foi apresentada. Você colocar muitas exceções, começar a colocar muitas alíquotas setoriais específicas em grande quantidade, você perde a essência do que é a reforma, né? O dual, que é você ter um imposto federal, um imposto de estados e municípios, já é uma grande exceção. Mas ok, dá para se aceitar dadas as dificuldades que a gente tem agora, né? Mas não daria para ser muito mais do que isso. Sérgio, eu vou te interromper rapidinho, que a gente vai para um rápido intervalo comercial. Quero voltar em instantes falando mais ainda sobre este tema importante para a nossa economia. Vamos desenrolar aqui outras questões também com o Sérgio. Você que está acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. Daqui a pouco a gente volta então com mais notícias, mais repercussões, giro de mercado, trazendo análises de grandes profissionais que passam diariamente na nossa programação. Você que acompanha a BMC News, continue com a gente. Nosso intervalo é rapidinho. Voltamos em instantes com muito mais. Fique aqui conosco. Eu quero voltar a nossa conversa com o Sérgio Valli para continuar esse bate-papo aqui a respeito de temas importantes aqui para a economia brasileira. Sérgio, esse mês a gente vai ter uma reunião, né, que historicamente fala sobre meta de inflação. Queria saber a sua opinião. Você acredita que deva haver alguma mudança, seja no valor da inflação para os próximos anos, ou mesmo no modelo de como é acompanhado o ano fechado versus o ano corrente? Como que está a sua expectativa para essa reunião? A gente espera duas coisas dessa reunião. Primeiro, manter a meta de fato em 3%, e uma outra possibilidade que se abriu é de fato fazer o horizonte móvel. Em vez de você fazer o ano calendário, olhar e perseguir a meta de inflação específica para um determinado ano, você ampliar e fazer esse horizonte um pouco mais estendido, né? Você iria para atingir 3%, não exatamente no ano que vem, mas um pouco mais estendido, entrando em 2025. Enfim, é uma possibilidade, é uma discussão, porque tem vários bancos centrais no mundo que fazem dessa forma, né? No calendário, de fato, são poucos que seguem nessa metodologia. Então, é uma modernização do sistema de metas, na verdade, e não há aqui nenhum perigo, nenhum problema, né? A questão é, você faz o horizonte móvel, mantém a meta de inflação em 3%, que é essencial, e aí seria interessante os 3 membros do Conselho Monetário decidirem de forma unânime por isso, e aí a gente seguiria com muita tranquilidade o Banco Central no segundo semestre, tendo espaço por conta desta questão institucional para ele começar a baixar a taxa de juros. Eu diria que, passada essa decisão, confirmada essa decisão, a gente pode começar a ver a própria expectativa de inflação para os próximos anos começar a ceder também. Hoje ela está estacionada em 4%, eu diria que abre um espaço muito grande por conta disso, a gente começar a ver essa expectativa voltar ali para 3% a 4% e eventualmente voltar a 3%, com essa expectativa de inflação baixa que a gente tem esse ano, manutenção das metas como a gente tem agora, e aí eu acho que abre espaço de fato para a gente ter a reancoragem da inflação nos próximos anos em torno da meta. O Sérgio, inclusive, né, tem toda uma questão de credibilidade quando a gente fala aí desse regime de metas no Brasil. Há uma grande, acho que, discussão também acadêmica, né, em torno da qual seria aí realmente a meta ideal, mais ou menos de 3%. Diante desse fato, eu queria entender, assim, na sua visão, o quanto, né, mexer ou reduzir o custo, por exemplo, de um ajuste, né, na meta, reduz o custo de um ajuste exatamente. Se seria realmente aí, teria esse reflexo mesmo, fazer essa discussão não só no âmbito acadêmico? Olha, a meta de inflação em 3% como a gente está agora, quando a gente compara com os nossos principais parceiros e outros países que têm sistema similar como o nosso, 3% está ideal. Tem alguns países que têm até taxa mais baixa, né, como o caso do Peru, que tem uma meta de 2%, mas 3% é em geral. Um período de tempo que a gente tem já do sistema de metas, né, funcionando aí um pouco mais de 20 anos, 3% já era para a gente ter atingido há muito tempo lá atrás em termos de objetivo, em termos de meta. Então, a gente está atrasado, na verdade, nesse processo. 3% a gente sabe que consegue, né, que a gente consegue chegar nesse patamar, porque a gente já, nos últimos anos, chegou nesse nível de inflação mais baixa. A gente tem outros países aqui na América Latina que têm turbulência política, têm dificuldades também, mas que conseguem manter
a inflação próximo da meta, como é o caso do Chile, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Peru. Então, assim, eu acho que essa discussão foge ao que a gente precisa fazer, que é o foco na questão fiscal, que é o relevante agora, não mexer na meta de inflação no seu estrutural, que seria o ideal, e aí a gente consegue navegar de uma forma positiva na política macroeconômica nos próximos anos, né? Focar no fiscal, deixar o sistema de metas como está agora, é um equilíbrio interessante para a gente, pelo menos na parte macroeconômica, manter uma estabilidade positiva, que significa, no final, uma inflação sob controle, uma taxa de crescimento que não vai ser maravilhosa, não vai ser enorme, mas a gente vai conseguir crescer entre 2% e 3% nos próximos anos se a gente seguir essa trajetória de estabilidade macroeconômica, pelo menos, né? Isso não é suficiente, a gente precisa de outras coisas, mas é o começo. Ô Sérgio, e com essa estabilidade, com todo esse cenário um pouco mais otimista, né, que a gente tem visto, tanto da desaceleração da inflação, quanto todas essas questões que a gente tem discutido, arcabouço fiscal, reforma tributária, enfim, um cenário econômico mais propício para uma melhora no ambiente econômico, a gente tem visto movimentos interessantes, até mesmo no mercado financeiro. A gente vê a Bolsa engatando um rally ali de alta, né? Muita gente reprecificando as ações, também com a curva de juros fechando. Você acredita que a gente possa ver um movimento mais acentuado nesse sentido, com todo esse otimismo que a gente tem visto no cenário econômico? Claro que tem ressalvas, obviamente, mas o cenário, né, até mesmo olhando o Brasil, comparando com outros mercados, a gente consegue vislumbrar, pelo menos, um rally um pouco mais interessante aí para os próximos meses, na sua visão, claro, com o subsídio econômico, né, não necessariamente o mercado, mas nessa visão para a Bolsa brasileira, ter um respiro, ter uma melhora de ambiente, de situação? Acho que sim, acho que a gente está entrando num cenário agora de curto prazo relativamente mais positivo do que era alguns meses atrás, né? Tem um arcabouço fiscal encaminhado, reforma tributária aos trancos e barrancos a gente está conseguindo avançar, essa discussão da meta de inflação está começando a ficar para trás, inflação está cedendo, juros vai começar a desacelerar, acaba um pouco essa briga política que a gente viu com tanta intensidade ao longo dos últimos meses também, então a gente entra um pouco mais de cenário de calmaria. Né, foi muito tumultuado, além das questões políticas, né, o 8 de janeiro, enfim, foi um começo de ano e de governo bastante tenso. A gente entra agora no segundo semestre, que de fato, do ponto de vista de ativos e de bolsa, é muito mais interessante do que foi o primeiro semestre. Então, tem um cenário aí que está aparecendo pela frente positivo, que eu acho que a gente consegue manter durante alguns meses, e na expectativa do cenário externo também ajudar. Né? A gente está em um processo de desinflação acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e um processo que também lá na frente, depois do nosso, provavelmente, a gente vai ver esses países começarem a baixar a taxa de juros. Isso é só para o ano que vem, mas aí é uma perspectiva de que, olha, a gente conseguiu evitar o pior também no caso americano, no caso europeu, né? Não vai ter nenhuma recessão profunda, um soft landing talvez podendo acontecer, né? Uma desaceleração relativamente suave, e aí você começa a voltar à normalidade para esses países em 2024. E aí isso também significa commodities voltando, a gente tem um cenário que acaba para as commodities aqui no Brasil se tornando positivo. Então, assim, tem um cenário que está sendo montado agora, que se não tiver nenhuma grande turbulência política, a gente consegue ter aí um efeito positivo e afetar positivamente bolsa e a própria economia, entrar num cenário mais virtuoso do que a gente estava vendo até meses atrás. Sérgio, inclusive você falou sobre commodity, né? Queria trazer aqui um ponto, né? A gente vai falar um pouco mais depois sobre os dados da balança comercial da China, mas eles vieram bem piores, inclusive que as projeções ali, mostrando queda tanto na exportação quanto também na importação, mostrando, reforçando acho que um pouco mais aquela preocupação de um crescimento mais lento, vamos dizer assim, de uma recuperação mais lenta da China, o que poderia, inclusive, ser benéfico aqui pra gente, principalmente em relação a questão das commodities. Nos últimos dias a gente viu afetando bastante toda essa perspectiva de China mais lenta, afetando perspectiva relacionada ao aço caindo o preço, petróleo também, teve toda essa depois discussão em relação ao corte da Arábia Saudita, enfim, para dar uma reerguida ali no preço do petróleo, mas eu queria entender de alguma forma, já que você citou commodities, como que você olha principalmente para esses outros fatores internacionais que possam acabar aí atrapalhando um pouco, inclusive, também esse lado das nossas commodities aqui? Eu acho que no caso da China, o país voltou, de certa forma, a surpreender um pouquinho positivamente, dado que foi ano passado. Né? Ano passado a gente teve 2 momentos muito graves da pandemia afetando
a economia chinesa, o crescimento foi fraco e havia um receio muito grande que será que não vai ter de novo uma onda de Covid, fazendo parar a produção, exportação, como a gente viu acontecer no passado. Aparentemente a gente está com um ar mais tranquilo na economia chinesa esse ano, a gente vai conseguir avançar 5% no PIB chinês esse ano, né, depois de uma base de comparação muito ruim ano passado, mas a gente definitivamente, olhando para frente, é uma China que vai crescer menos do que a gente estava acostumado lá atrás de crescer 5 a 10%, né, anos atrás. É uma China que vai depender cada vez mais de crescimento de produtividade e as fontes naturais de crescimento que foram no passado, especialmente mercado imobiliário, investimento, já esgotaram sua capacidade de estimular crescimento na economia chinesa. Especialmente no mercado de construção, a gente está vendo aí uma desaceleração muito forte acontecer nos últimos 3 anos, e eu diria que passado esse ano de efeito rebote, né, ano passado foi muito ruim, esse ano você cresce 5%, eu diria que a China começa a entrar no patamar de crescimento mais estável, entre 3% e 4% nos próximos anos. Para a gente, no curto e médio prazo, continua sendo positivo, a gente está falando de um crescimento de 3% a 4% de uma economia que já é muito grande. Então, em termos de commodities, exportação da gente para a China vai continuar favorável, especialmente nas commodities agrícolas. Então, se a gente junta isso a uma retomada do cenário internacional ano que vem, especialmente Europa e Estados Unidos, a gente começa a ver um pouco de cenário mais virtuoso para os preços das commodities em 2024, e aí a gente vai acabar surfando positivamente nesse sentido. Lembrando que no caso do agro brasileiro, né, as 3 variáveis sempre são importantes para a gente, né, câmbio, preço e volume, né, sempre um ano ou outro a gente tem um desses 3 se destacando. Os últimos 2 anos foi preço e câmbio foram muito favoráveis para as commodities, esse ano está sendo volume, né, a produção está muito forte, a gente vai ter uma super safra acontecendo, então 3 anos aí excepcionais para o agro, que eu diria que nos próximos anos talvez não vai ser tão exuberante como a gente vê esses 3 anos acontecendo, mas ainda vai continuar sendo positivo, porque a China, mesmo crescendo 3%, 4%, ainda vai ser um grande comprador da gente. Tá certo. Sérgio, eu quero agradecer. Obrigada pela sua presença. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades.